A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que você tenha um dia abençoado por Deus, que você tenha um dia guardado pelo Senhor, que você viva hoje, nesse dia, entendendo que muitas vezes Deus pode nos levar a lugares que nós não estávamos esperando, que não fazia parte da nossa rota, do nosso itinerário, coisas que não estavam programadas para acontecer hoje. Mas tudo faz parte do plano de Deus. Às vezes Deus vai nos levar a situações, a lugares, a pessoas que nós nem imaginávamos que estaríamos ali. Mas ali o Senhor tem propósito. Ali Ele tem coisas para fazer, não somente em nós, mas através de nós. Pessoas precisam ser tocadas, pessoas precisam ver do teu testemunho, para elas serem edificadas também. Então aquilo que parece muitas vezes que é o fim, não é o fim. É apenas um processo de Deus na sua vida e naqueles que estão em volta de você. Então não tenha medo, não tenha medo. Viva aquilo que o Senhor tem para você. Lá em Atos 28, como nós estudamos antes de ontem, sobre quando Paulo, ele está ali naquele barco com outros prisioneiros indo para Roma. E ali eles vão enfrentar uma terrível tempestade e o barco vai ser todo destruído, o barco é naufragado e eles são lançados ali no mar e são levados até uma ilha. Essa ilha, ela é chamada Ilha de Malta. Malta quer dizer lugar de refúgio, o significado de Malta. Então eles são levados ali, para aquele lugar. Ali, esta ilha não faz parte do itinerário, não faz parte dos planos. Mas ali, nesta ilha, milagres vão acontecer. Nesta ilha de Malta, pessoas vão ser tocadas através do que o Senhor vai fazer na vida de Paulo. Então, talvez você esteja hoje sendo levado para Malta. E é neste lugar que Deus vai trabalhar na tua vida. Então, se você estiver com a sua Bíblia, você pode abri-la comigo lá em Atos, no capítulo 28. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Então, Atos 28, do 1 até o 10. Diz assim a palavra de Deus. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-se as mãos e ele foi curado. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos de que necessitávamos. Se nós continuarmos aqui, a partir do versículo 11, vai falar que eles ficaram ali nesta ilha por 3 meses. Então,
durante este tempo de 3 meses, Deus operou ali muitos milagres naquele lugar. Um lugar que ninguém imaginava que iria para lá. Não fazia parte da rota, mas ali Deus trabalhou. Então estes homens ali, eles chegam em Malta naufragados, cansados, com frio, com fome. E este lugar, ele vai representar o período entre a promessa e o cumprimento, porque eles estavam a caminho de Roma. Tudo acontece ali, no meio do caminho. Eles são naufragados, são levados para este lugar. O destino não é ali. O destino é Roma. Então, Malta ali é o lugar aonde é o período, é um tempo entre a promessa que Deus tinha dado ali para Paulo, que nada aconteceria com ele, e o cumprimento que seria Roma, que ele iria ali falar com César. Então, independente do que acontecesse no meio deste caminho, Paulo estava guardado por uma promessa de Deus. Isso quer dizer para nós que, independente daquilo que nós podemos passar no meio do caminho, no meio da nossa trajetória, no meio dos nossos processos da nossa vida, quando nós temos uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. Mesmo que nós sejamos naufragados, mesmo que sejamos levados para um lugar onde nós não estávamos esperando, mesmo que sejamos ali no meio desse caminho atacados, mordidos, ofendidos, machucados, não importa. O que importa é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então Paulo, ele tinha uma palavra. Mas no meio do caminho, Deus vai trabalhar na vida daquelas pessoas nesta ilha aqui. Então, Malta, ela pode representar para nós uma estação inesperada. Sabe quando acontece algo na tua vida que você não está esperando? São os de repentes de Deus. Quando as coisas elas vão mudando a forma, vão mudando de lugar, Deus vai nos levando para outros lugares, para nós convivermos com outras pessoas, quando de repente nós vamos passar por outras situações que nós não estávamos esperando. Este é a estação inesperada de Deus. Mas Deus, ele vai usar estas estações na nossa vida para nos impulsionar. E aquilo que nós vamos viver ali não é à toa. Existe um propósito de Deus para todas as coisas. Nada acontece por acaso. Não existe sorte, nem existe azar. Paulo não foi levado ali para aquela ilha, nem por sorte, nem por azar. Havia um propósito de Deus naquele lugar. Aquelas pessoas daquela ilha, elas vão ser tocadas pelo poder de Deus. E a vida das pessoas daquele lugar vai ser transformado. Então, havia um propósito muito além do que eles podiam imaginar. Porque pessoas iam ser curadas, pessoas iam ser evangelizadas. Paulo, ele ia ganhar honra naquele lugar, porque ele está naquele barco ali como um prisioneiro, como todos os outros prisioneiros que estavam ali. E ali em Malta, tanto os prisioneiros quanto o centurião, o dono do barco, vão ver quem é Paulo. E eles vão ser tocados. Eles vão ser tocados. Então, Deus, ele vai colocar nós, muitas vezes, aonde há necessidade de você estar lá, porque Deus vai usar você ali naquele lugar. Mesmo que você, às vezes, não entenda. Outras até você não aceite, porque fala, poxa, mas por que Deus me mandou aqui? Nossa, mas por que eu estou aqui neste lugar? Por que eu tenho que conviver com essas pessoas aqui? Não ache que isso que Deus está fazendo com você, aonde Deus está colocando você, é sinal de derrota na tua vida. Não é. Mas é uma direção
que Deus está dando. Porque Deus tem planos neste lugar. Deus tinha planos lá em Malta. E aí nós vamos olhar para Paulo. Paulo, ele sobreviveu ali àquele naufrágio. Ele sobreviveu ali no mar. Mas agora Paulo vai ser atacado em terra. Porque o que acontece? Quando eles chegam lá, as pessoas ali daquela ilha, elas prontamente vão oferecer ali comida, vão acender uma fogueira. A palavra fala aqui para nós que eles foram muito bem recebidos. Sabe quando você nem espera, mas pessoas vêm te ajudar? Pessoas improváveis, pessoas que você nem conhece. Já viveu isso? De você ser ajudado por pessoas que você nunca viu na vida? E de repente Deus coloca essas pessoas no meio do teu caminho para te ajudar? Eu quando sofri o acidente, há 27 anos atrás, que eu sofri um acidente terrível de carro, ali na estrada, quando o carro foi batido e o meu ex-marido ficou ali desacordado, desmaiado, o meu filho desmaiado, a outra menina que estava conosco no carro desmaiada, só eu fiquei acordada ali. Na mesma hora, parou um carro atrás de nós, que tinham 5 rapazes que eu nunca vi na vida. E eles pararam ali e começaram a querer ajudar e a chamar socorro ali, pedir socorro, fazer sinal para outras pessoas na estrada, para pararem, para ajudar. E eles estavam voltando de um jogo de futebol, esses moços, e um deles era enfermeiro, que estava de folga naquele dia. E esse rapaz me ajudou a me tirar do carro, a tirar meu filho do carro. E eu nunca mais vi esses homens. Nunca mais. Porque na época nem tinha rede social, então a gente não tinha como encontrar as pessoas com a facilidade que a gente tem hoje de encontrar as pessoas. Não tinha WhatsApp, né? O celular na época era aquele celular da Motorola que parecia um tijolo. Então a gente nem tinha acesso a tudo isso. E esses rapazes ali, 2 ficaram esperando o resgate ali pro pai do meu filho e para essa menina, e os outros nos levaram até o hospital, eu e o meu filho. E aí depois, passado o tempo, né, eu fiquei ali com o boletim de ocorrência, com o nome deles que serviram de testemunha do acidente e tudo. Quando começou as redes sociais, eu tentei achar esses rapazes, eu nunca achei. Até hoje. Já procurei no Instagram, já procurei no Facebook, já procurei em tudo quanto é lugar que você pode imaginar e eu não encontrei nenhum deles para agradecer. Então foram pessoas que Deus colocou ali naquele momento para cuidar de nós. E eu sou grata a isso, porque eles salvaram a vida do meu filho, porque imediatamente levaram ele para um pronto-socorro. Então, Deus, ele vai usar pessoas na nossa vida que a gente às vezes nem imagina. Mas existe um trabalhar de Deus. Aquelas pessoas aqui nesta ilha, elas vão conhecer Paulo. E através de Paulo, elas vão conhecer a Deus. E elas vão ser tocadas e essa ilha vai ser transformada por muitos milagres, pelo poder de Deus. Então, prontamente essas pessoas, elas vão ajudar Paulo e todos os tripulantes e todos os prisioneiros ali. E Paulo, ele vai ajuntar um monte de gravetos e quando ele vai colocar no fogo, uma víbora vem, fugindo desse calor, agarra na mão de Paulo e pica Paulo. Veja que Paulo, ele está trabalhando. Paulo, ele está ali pegando ali os gravetos, não está de braço cruzado, ele não está parado, ele não está em pecado,
ele estava servindo. E vem a serpente e ataca Paulo enquanto ele está fazendo algo certo. Então, muitas vezes, o inimigo, ele nos ataca quando nós estamos posicionados, quando nós estamos fazendo coisas certas, quando nós estamos servindo, porque o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele sempre vai se incomodar quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos fazendo algo para o Senhor. Ele vai se levantar para quê? Para nos paralisar, para nos machucar. Então, você está lá servindo ao Senhor, você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor, está fazendo tudo certinho diante de Deus. O que ele vai fazer? Vai usar pessoas para te ferir. Bom dia, Fer. Vai usar pessoas para te ferir, pessoas para te magoar, pessoas para te prejudicar, pessoas para te dar uma picada ali, uma picada lá. Para quê? Para te paralisar, para fazer com que você desista de servir a Deus, que você desista de fazer a obra. Ele sempre vai fazer isso. Todo lugar onde tiver fogo, que o fogo, ele representa a presença de Deus, representa o poder de Deus, ele vai se manifestar. Você vê que a cobra aqui, essa víbora, ela estava fugindo do calor, porque o inimigo não suporta estar aonde há a presença de Deus. Então ele vai se manifestar. Então quanto mais você fizer aquilo que é certo, mais aquilo que está escondido, mais aquilo que está ali na escuridão vai vir à tona. Vai vir à tona. Se você estiver servindo a Deus, você achar que está servindo a Deus e nada está acontecendo na tua vida, presta atenção. Porque alguma coisa de errado está ali. Mas quando você está servindo a Deus e começa a ter tudo quanto é levante contra a tua vida, tudo quanto é cobra começa a se manifestar no teu caminho, é Deus que está revelando. E ela vai ter que sair. Porque ela não suporta. A cobra não suporta ficar onde há fogo. Ela não suporta. Aonde há luz, há trevas. As trevas têm que sair. Elas não suportam. Então, quando você está na obra, você está servindo a Deus e começa a se manifestar gente aqui, gente ali contra você, irmão, por pior que seja, fique em paz, porque você está no caminho certo. E Deus está no controle, e Deus vai fazer a justiça dele, e nada vai acontecer com você, porque Deus está à frente. O inimigo, quando ele se levanta contra nós, ele está se levantando contra Deus. E a palavra de Deus fala que os inimigos, os nossos inimigos, são os inimigos do Senhor. E quem vai dar cabo aos inimigos é Deus. Então, fique em paz. Por pior que seja, porque não é fácil ser mordido pela cobra. Não é fácil, muitas vezes, você ter que ouvir coisas que você fala, meu Deus, é só o Senhor mesmo, hein? Porque eu, pela minha vontade, o que eu tinha era de ir lá e acabar logo com essa palhaçada. Mas fica firme com Deus, porque é Ele que vai fazer a justiça a teu favor. Então, quando Paulo ali, ele é picado por essa serpente, ele não vai gritar, ele não vai ficar desesperado. O que ele vai fazer? Ele vai sacudir, ele vai jogar aquela cobra para longe dele. E é assim que nós temos que fazer. Se afasta. Se afaste daquele que está picando, daquele que está ofendendo. Sabe, a gente tem que amar os nossos inimigos, mas a gente não tem que levar ele para sentar na nossa mesa. A gente não tem que conviver, ficar dando beijinho, abracinho. Não tem. Nós temos que amar, mas a gente não precisa conviver.
A gente tem que colocar os inimigos, ó, para longe. Para longe. Paulo vai sacudir a mão dele. E nada vai acontecer com ele. Só que aqueles homens não conhecem Paulo. E na hora que eles veem que Paulo foi picado, ah, tá vendo, ó? Esse cara aí não vale nada mesmo. Porque sofreu naufrágio, agora é picado pela cobra e ele é culpado. Aí quando Paulo sacode essa víbora da mão dele e nada acontece, passa as horas, ele não incha, ele não tem febre, ele tá vivo. Aí eles falam assim, ué, mas se nada aconteceu com ele, então ele é um Deus. Percebe como as pessoas, elas estão sempre julgando a gente? Ou elas estão julgando a gente apontando, criticando, ofendendo, rotulando, ou elas estão lá, nossa, que pessoa maravilhosa, nossa, como ela é boa, nossa, como ela faz isso, como ela faz aquilo. As pessoas estão sempre julgando a gente. De acordo com o que elas estão vendo sobre nós, elas nos julgam, elas nos rotulam. Mas nós não temos que estar preso ao que as pessoas dizem. Nós somos quem Deus diz que nós somos. Quem define nós é Deus, não é o homem. Porque aqui, primeiro falaram que ele era culpado. Depois falaram que ele era um Deus. Se Paulo ficasse preocupado com esses homens aqui, com o que eles estavam achando, imagina como que ia ficar a cabeça dele. E imagina como que fica muitas vezes a nossa cabeça. Porque uma hora estão falando bem, outra hora estão falando mal sobre nós. E se nós ficarmos presos a essa opinião, nós vamos ficar loucos. Nós não vamos fazer nada e não vamos viver nada daquilo que Deus tem para nós, porque a gente vai ficar preso sempre ao que os outros estão achando a nosso respeito. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você é quem Deus diz que você é. Independente do que falam sobre você, independente do que acham sobre você, Deus diz quem você é. Você é definido por quem Deus fala que você é. Não é pelo que o homem está dizendo a teu respeito. Não fique paralisado, não deixe de viver aquilo que Deus tem para você, porque você está preso à opinião do homem. Viva o teu chamado, faça a obra de Deus, viva a palavra de Deus, alegra o coração de Deus, não porque os outros vão achar alguma coisa, ou deixar de achar, irmão. Você está vendo aqui a oscilação das pessoas? E na verdade, essa serpente aqui, quando ela pica Paulo, ela não mata Paulo, ela simplesmente revela quem Paulo é. Então, quando nós somos picados, quando nós somos ofendidos, quando nós somos prejudicados, e nós vamos nos manter firmes na palavra de Deus, nós não vamos nos colocar na mesma balança dessas pessoas, nós não vamos nos igualar a elas. Quando nós vamos nos manter posicionados, independente das picadas, das víboras, das cascavéis, quando nós nos mantemos posicionados em Deus, nós vamos revelar quem Deus é na nossa vida. Nós não vamos lutar com o mal, com as armas que eles têm. Não. Nós vamos vencer o mal com o bem. Então nós vamos tirar essas pessoas do nosso caminho. E continuarmos firmes em Deus. Porque essas picadas, esses ataques, vão servir de testemunho na nossa vida de quem é o nosso Deus. Porque é Ele é o nosso vingador. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Então, a luta não vai vir por nós. Paulo podia ali ficar se justificando. Olha, não vai acontecer nada para mim, viu? Porque eu sou Paulo. Paulo não vai fazer nada.
Simplesmente ele vai sacudir aquela víbora para lá e ele vai continuar ali, pegando os gravetos, acendendo ali mais fogo, servindo aquelas pessoas. É isso que ele vai fazer. Exatamente. A circunstância não nos mata, apenas revela quem somos. É isso que nós temos que pensar. E muitas vezes, na hora que a gente está passando pelo problema, pela luta, a gente esquece disso. Na hora que a pessoa está vindo, aquela cascavel está vindo na nossa direção, nos picando, nos prejudicando, a gente esquece, a gente fica com medo. Nossa, mas agora o que vão pensar? Meu Deus, o que vão achar de mim? Porque a gente é muito inseguro. A gente é muito instável nas nossas emoções e até mesmo na nossa fé. Porque se nós cremos que Deus é conosco, que Ele é o nosso Pai, nada, nem ninguém pode nos abalar. Então, o problema não é a cobra que está te atacando. O problema é como você está com Deus. Porque ele sabia quem ele era. Paulo sabia quem ele era. Que não ia ser uma serpente que iria acabar com ele ali. Paulo sabia da onde Deus o tirou. Paulo sabia que Deus já havia falado para ele, aqui no capítulo 27, que ele não morreria. Não foi isso que nós estudamos? Quando o barco vai naufragar, ele não tem uma palavra aqui de Deus e fala, não tenha medo, porque ninguém vai morrer, não vai acontecer nada com ninguém. Então, se ele tinha essa promessa aqui, não ia ser a cobra. Ele já tinha passado por um naufrágio. Eles ficaram lá mais de 15 dias em alto mar, cada dia pior, e nada aconteceu. Vai ser uma cobra que vai matar ele? Não vai. Então quer dizer, vai ser a circunstância que você está vivendo hoje, ruim, que vai acabar com você? Não vai. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. E você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Porque Deus tem promessa. Deus tem palavra e ele não vai, a palavra dele não vai voltar vazia. Deus não vai falar hoje uma coisa para você e amanhã, por conta de uma circunstância nova, por conta de uma cobra no meio do teu caminho, que Deus vai mudar. Não, mas agora, então, peraí, agora ela foi picada por essa cobra, mudou os meus planos. Não. Os planos de Deus são perfeitos e nunca são frustrados. E aquilo que ele começa, ele termina. Então, Paulo não ia morrer. E a cobra, ela só foi ali manifestada porque tinha fogo. Então, coisas que estão escondidas, elas vão aparecer quando o fogo é aceso. Então, não tenha medo. Não tenha medo de buscar a presença de Deus. Não tenha medo de passar pela prova. Não tenha medo de estar passando pelo processo de purificação com Deus na tua vida, porque vai ter levante sim, irmão. Vai ter. Mas ele vai se levantar já sabendo que ele vai cair. Porque maior é aquele que está em Deus. Maior é aquele que está em Deus. E nenhuma arma forjada contra você, contra os teus, vai prevalecer. Porque Deus é maior do que tudo, do que todos. Ele está acima do céu, da terra e debaixo da terra. Então, pode levantar quem for contra a tua vida. Vai levantar sabendo que vai cair. E só está se levantando porque tem fogo. Então, se tem gente se levantando contra você, é porque você está buscando a presença de Deus. E se você estiver no centro da vontade de Deus, fique em paz, porque é Ele que vai fazer a tua justiça. Então, ele vai sacudir, a cobra vai picar a mula ali e nada vai acontecer com ele. Porque Paulo não entrou em pânico, ele agiu com autoridade e ali as pessoas, elas vão ficar tocadas por isso, porque nada aconteceu com ele. Então aqui já começa as pessoas daquele lugar
a serem tocadas por este testemunho aqui de livramento. Porque ali, nessa ilha, haviam muitas serpentes. Muitas serpentes. E as pessoas morriam muito por conta disso. Por conta das picadas das serpentes. E de repente aparece alguém que é picado e não é morto. Então as pessoas começam ali a serem tocadas pela vida de Paulo. E Malta, o significado de Malta significa lugar de escape, lugar de refúgio. Então, no lugar de refúgio, no lugar de escape, vai haver testemunho. Entende que muitas vezes Deus ele vai te levar a lugares de escape. Depois de grandes problemas, depois de momentos difíceis na sua vida, Deus te leva, antes do cumprimento da palavra dele, nesse meio caminho, que é um lugar de refúgio, onde você vai se fortalecer, onde você vai se reerguer de novo, aonde as pessoas vão começar a ver os processos de Deus na tua vida e elas vão começar a ser tocadas por isso. Então, viva os processos de Deus. Deus poderia já ter levado eles direto para Roma, mas eles ficaram 3 meses nessa ilha. E durante esses 90 dias, aquele lugar foi transformado. Os prisioneiros foram transformados, todos ali foram tocados. Por quê? Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Deus. Então Deus tinha planos não somente para Paulo, mas para todas as pessoas que estavam ali ao redor. Essas pessoas dessa ilha, elas tinham que ter a vida delas transformadas, porque Paulo não voltaria para este lugar, nunca mais. Então tem lugares que nós vamos passar hoje, na nossa vida, que nunca mais nós vamos passar ali. E o que nós podemos deixar nesse lugar? Qual é a marca que nós vamos deixar? Qual é a diferença que nós vamos fazer neste lugar improvável? Será que as pessoas elas vão se lembrar de você um dia? Nossa, trabalhou aqui comigo, fulana, nossa, ela era uma pessoa tão diferente, sempre tinha uma palavra, ela era alegre, ela era comunicativa, ela ajudava. Qual é a marca que nós vamos deixar nos lugares? Olha, eu conheci a Cristo porque ela me apresentou, porque ela fazia a diferença. Então Paulo vai fazer a diferença neste lugar aqui. E aí, esses homens, então, eles começam a ser tocados. E próximo dali, no versículo 7, fala que havia uma propriedade que pertencia a Públio. Esse homem aqui, ele era o principal da ilha, como se ele fosse tipo um governante. Ele era o responsável pelos habitantes daquele lugar. E ele, quando vê esse testemunho, ele é atraído por Paulo. E ele chama Paulo para a casa dele. Olha que bonito. Porque Paulo fez a diferença. Então ele quer Paulo perto. As pessoas querem nós perto delas? Será que as pessoas olham para você e falam, nossa, eu queria tanto conviver com ela. Eu queria andar com ela. Eu queria sentar na mesa com ela, tomar um café e ouvir mais, aprender mais, conhecer mais. Eu queria me desabafar, eu queria que ela orasse comigo. Eu queria que ela fizesse parte da minha vida de alguma forma. Será que as pessoas, elas olham para nós e elas têm esse desejo? Porque este homem aqui, ele quer Paulo na casa dele. Porque ele viu algo em Paulo. E quando Paulo vai para a casa desse homem aqui, ele fica por 3 dias. E nesses 3 dias, Paulo vê que o pai de Públio está muito doente, está acamado, sofrendo de febre e desenteria. Você vê, esse homem aqui devia estar com uma virose, mas naquela época as pessoas morriam de febre. As pessoas morriam por desidratação, decorrente de uma desenteria, de vômitos constantes. Não tinha recurso.
E Paulo vai orar por este homem aqui e ele vai ser curado. E quando ele é curado, as outras pessoas, os doentes da ilha, vieram e foram curados também. Então, do mesmo jeito que o pecado e o mal, ele respinga onde ele está em volta, da mesma forma, as bênçãos, os milagres, a presença de Deus, ela toca em quem está perto. Então nós temos que escolher quem nós queremos ser. Nós queremos ser instrumentos de Deus e fazer a diferença, em ser fontes de água doce aonde nós vamos, ou nós vamos ser fontes de águas amargas. Vamos ser pedras de tropeço. O que nós somos, quem nós queremos ser, todos nós temos a oportunidade de sermos bênção. Porque Deus dá oportunidade para todos nós servirmos a Ele, vivermos da palavra de Deus. A oportunidade está para todos. Que nós possamos viver da palavra de Deus, porque aonde nós formos, nós vamos ser esse instrumento do Senhor. Nós vamos fazer a diferença. E temos que entender que lá nessa ilha aqui era um lugar de refúgio, era um lugar aqui de escape, mas teve ataque. Então muitas vezes você vai estar em lugares, você vai estar vivendo momentos na tua vida que é de refúgio, que é de, sabe, de refrigério, ali onde Deus está te refazendo, te fortalecendo, mas mesmo assim vão ter ataques. E independente desses ataques, você vai fazer a diferença. Independente dos problemas, Deus está no controle, Deus está te usando. Então, Paulo está sendo usado ali naquele lugar. E a vida dele foi um testemunho. E aquele lugar ali, ele é impactado. Então, não fique achando que a situação que você está vivendo hoje te impede de você fazer a diferença. Não, mas só Deus sabe o que eu estou vivendo. Ela nem sabe o que ela está falando. Minha vida está muito difícil. Está muito apertado, está tudo muito complicado, tudo muito sofrido, mas independente disso tudo, Deus quer usar você. Quando a gente pensa que a gente não tem forças, a palavra de Deus fala, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o amor de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus está mostrando para nós que quando nós achamos que não temos mais recurso nenhum, não temos mais força nenhuma, é aonde Deus ele vai trabalhar na nossa vida. Porque a força não vai vir de nós. O poder não vai vir de nós. Nada vem de nós, tudo vem dele. Então Deus vai trabalhar através da tua vida para que outras pessoas sejam tocadas. Então, aquela picada, aquela mordida, aquela situação difícil na tua vida, ela vai ser testemunho, vai ser cura na vida dos outros. Um dia o que foi dor na tua vida, hoje vai ser remédio na vida dos outros, porque o seu testemunho vai impactar outras vidas. E outras pessoas vão conhecer quem é Deus através da tua história, através do teu posicionamento, através da tua vida com Deus. Paulo ele vai aprender aqui neste lugar sobre humildade, perseverança, dependência do Espírito Santo de Deus. Ele vai aprender aqui que ministérios são formados em meio a dores, que nós temos que permanecer firmes mesmo sendo mordidos. Ele ficou com a cicatriz da picada, mas ele não foi morto por ela. Então, as picadas, os ataques, vão deixar cicatrizes em nós, sim. Vão deixar marcas, mas essas marcas não são para nos enfraquecer, ou para nos diminuir, ou para fazer com que nós ficamos pessoas amargas, pessoas
tristes, pessoas duras. Não, é para você olhar para aquela cicatriz e falar assim, Deus me livrou. Deus me livrou e agora eu vou testemunhar esse livramento de Deus na minha vida. E outras pessoas vão conhecer quem é Deus. Então existem coisas difíceis que nós passamos que a primeiro momento você fala, meu Deus, isso aqui não vai ter fim. Isso aqui não vai ter uma resposta boa, não vai ter uma consequência boa. Mas creia de todo o teu coração que Deus está no controle. Se Ele está permitindo que você passe por esse momento difícil, é porque Ele quer te ensinar algo. Muito além do que você pode imaginar. Então esteja aberto para Deus. Toma posse da palavra que isso que você está vivendo não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Que todo esse processo difícil não é para que você seja humilhado. Não é porque Deus está dizendo para você assim, olha, acabou. Não, Deus está dizendo assim, olha, se levanta e continua, porque eu vou te usar. E outras pessoas vão vir através desse testemunho aqui. Então permaneça, amém? Permaneça. Sacode a serpente aí, ó. Sacode essa víbora aí que está no teu caminho. Não pare por causa de uma picada. Não se desespere por causa de uma palavra que você recebeu de ofensa. Às vezes a gente recebe palavras, fica sabendo de coisas que você fala, puxa vida, doeu, hein? Às vezes até vontade de parar, não é? Quem já não? Eu já. Quem já não desanimou? Eu já, muitas vezes. Por ouvir palavras, por ficar sabendo de coisas que eu nem imaginava que podiam falar ao meu respeito por trás. Mas quando eu olho para Cristo, aí eu sei quem eu sou nele. Se eu olho para o homem, eu vou muitas vezes me frustrar, me decepcionar, vontade de chutar o balde, de mandar colher fava. Mas quando eu olho para Deus, eu falo, não, Deus, eu sei quem eu sou no Senhor, eu sei da onde o Senhor me tirou e eu sei para onde o Senhor ainda quer me levar. Então eu vou ficar firmada no Senhor, porque no Senhor eu não vou ser frustrada. No Senhor eu não vou ser decepcionada, porque aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião e não serão abalados. Não serão decepcionados. Então, olha para Ele. Somente para Ele. Tem gente que sai de igreja porque fica olhando para o homem. Porque a irmãzinha não cumprimentou, porque a outra fez cara feia, porque a outra olhou com cara torta, porque não gostou de ser repreendida, porque está preso a homem. Mas nós temos que olhar para Deus. Nós servimos a Deus, não servimos a homem. E estamos aqui para cultuar a Deus e não para mostrar para o homem que eu fui no culto. Não vou bater cartão. Eu vou na igreja porque eu vou cultuar o nome de Deus. Eu vou cultuar aquele que é digno. Então eu vou me entregar totalmente a Ele. Então eu não vou me preocupar se os outros estão incomodados, se eu estou batendo palma, se eu estou gritando aleluia, se eu estou chorando, se eu estou de joelho, se eu estou gritando, se eu estou pulando. Não, porque eu estou fazendo ali para Deus, não é para mostrar para ninguém e nem para esperar a aprovação de ninguém também. Eu estou lá porque eu amo a Deus e eu sei do lugar exato que Ele me tirou. Então, olha para Ele, somente para Deus. Não permita que nada nem ninguém venha te desqualificar, porque é Ele que qualifica você. É Ele que te chamou pelo nome, desde o ventre da tua mãe. Quer coisa mais linda do que isso? Ele te chamou. Ele te amou primeiro. E a gente fica aí atrás de amores que não vão suprir o que só Ele pode, porque Ele te chamou, Ele te formou, Ele esquadrinhou o teu coração, Ele sabe do teu futuro,
Ele sabe para onde você vai e quem você é nele. Então olha somente para ele. Amém? E eu convido então você nessa hora a orar ao Senhor. Se você saiu de um naufrágio, está sendo levado para essa ilha de escape, para essa ilha de refúgio, tire o melhor que você pode tirar desse processo. Porque grandes testemunhos vão vir na tua vida. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos por este dia, agradecemos, Senhor, por esta palavra. Agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, Pai. Nós não merecemos nada disso. Reconhecemos que somos falhos, somos fracos, pecadores, somos tão imperfeitos, Deus, mas a tua graça e o teu amor nos alcançou. Deus, muitas vezes não entendemos os processos na nossa vida, por isso, Pai, coloca no nosso coração, Deus, mais sabedoria, mais discernimento de espírito. Senhor, nos dê um coração obediente, um coração que está pronto para o Senhor, Deus. Independente das circunstâncias, independentes dos problemas, independente, Deus, dos levantes contra as nossas vidas, que nós possamos sempre estar posicionados, que nós não nos esqueçamos, Pai, das tuas promessas, da tua fidelidade, da tua aliança para conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora por aquele que está fraco, por aquele que está desanimado, Deus, por aquele, Deus, que foi picado, mordido por cobras, que tem recebido, Senhor, ataques espirituais e tem desanimado, tem retrocedido. Deus, toca agora no coração dessa pessoa, Pai. Que ela possa elevar os olhos dela ao Senhor e saber que o socorro só vem do Senhor. Que ela tire toda a expectativa e toda a ansiedade naquilo do que as pessoas estão falando sobre ela, Deus. Naquilo que tem paralisado, naquilo que tem deixado, Deus, ela doente, Pai, da alma, do físico e do espírito, Deus. Que ela possa agora, Senhor, se entregar a Ti, somente ao Senhor, e ser curada, ser tocada pelo Teu Espírito. Que ela possa se levantar e continuar a caminhada dela, em nome do Senhor Jesus. Porque há um destino, há um lugar para estar no Senhor. Que o Senhor venha atraí-la para este lugar, com os seus braços, os seus laços, Deus, de amor, Pai. Que ela se sinta, Deus, totalmente envolvida pelo Senhor e atraída pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, seja alimento, seja consolo, seja remédio, seja um lugar de refúgio para ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, porque em Ti, Deus, nós estamos guardados. Em Ti nós estamos protegidos debaixo das Suas asas, Deus. Nos dê, Pai, um dia de paz. Um dia, Senhor, onde nós possamos entender os Teus planos e os Teus propósitos em nossas vidas, Pai. E nada, nem ninguém neste dia venha, Deus, nos desanimar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nos livre, Senhor, das setas, das palavras maldosas. Nós repreendemos toda oração contrária em nome do Senhor Jesus. Toda palavra de maldição agora nós cancelamos em nome do Senhor nas nossas vidas. Que possamos viver, Pai, todos os dias debaixo daquilo que o Senhor diz que nós somos. Que possamos todos os dias fazer aquilo que o Senhor diz para nós fazermos. E que possamos viver todos os dias da nossa vida aquilo que o Senhor preparou para nós vivermos, em nome do Senhor Jesus. A Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória, toda a adoração diante do Senhor. E, Senhor, nós declaramos que descansamos e confiamos na Tua fidelidade hoje e todo sempre. Em o nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e entregamos o nosso dia. Amém e amém. Amém? Glória a Deus! Não permita que essas víboras que estão aí aparecendo venham tirar a tua força. Elas só estão aparecendo porque elas não suportam o fogo de Deus. Não suportam o fogo de Deus. Quando nós oramos para Deus e pedimos, Deus, manifesta o Teu poder,
Manifesta a tua glória. Vem com teu fogo. Quando você ora assim, o fogo revela. O fogo vai revelar quem está no escuro. O fogo vai revelar quem está escondido, mal intencionado. Então, não se assuste não, viu? Que tem cobra que vai aparecer aí no teu caminho. Mas vai aparecer porque Deus está revelando para você poder, tirar com autoridade. Deus vai derramar autoridade sobre tua vida para você, tirar essas cobras aí do teu caminho. Porque Deus quer você, por inteiro. E tudo isso, irmão, vai ser testemunho. Então, não tenha medo de cobra não, viu? Não tenha medo não. De gente fofoqueira, de gente invejosa, de gente que quer aí acabar com o teu ministério, de gente que quer trazer vergonha para você. Não tenha medo, porque Deus, Ele é justo. E Ele é o teu juiz. E é Ele que vai fazer a justiça. Vai ser testemunho na tua vida. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Não abaixa tua cabeça não. Olha para Ele. Porque vem dele o socorro. O socorro vem dele. E ele vai te surpreender. Então se mantenha posicionado. E não deixa que os rótulos, as coisas que estão dizendo a teu respeito, as pessoas que estão vindo aí te picar, querer te enfraquecer, venha tirar você dos propósitos de Deus, do caminho dele. Se mantenha firme. Se mantenha firme. Amém? Glória a Deus. Se essa palavra tocou teu coração, compartilha ela. Compartilha ela com alguém que precisa ouvir, pessoas que você sabe que estão sendo atacadas por víboras, pessoas que estão sendo levadas aí para ilhas, pessoas que estão desesperadas, achando que acabou. Compartilha da palavra, para que ela também seja edificada. Amém? Eu vou agora baixar esse vídeo, vou colocar lá no YouTube. Então depois entra lá também, me ajude a compartilhar lá no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também. Páginas marcadas, Renata Fernandes, ativa ali as notificações para você estar podendo receber outras palavras como essa no seu dia. Amém? Um beijão, fica com Deus e amanhã nós estamos aqui juntos. Amém? Deus te abençoe.